amigo, cantor também, nosso irmão e pastor Oséias, pela vida do nosso irmão Zefinha, irmão Pereira, pela vida do nosso irmão Eduardo também, que tem sido um paizão e tem nos ajudado muito, pela vida do presbítero Agatângelo, irmãos, pela vida da minha esposa também, que tem sido meu braço direito, tem me ajudado muito, tem andado lado a lado comigo na obra de Deus. Então eu agradeço a Deus muito pela vida do Nailson também, que está aqui, pela vida de todos vocês, amém? Vocês moram no meu coração, agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Quem achou, diga amém. Livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 1 em diante também, amém? Primeiro versículo diz: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Diga comigo, fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Pode se assentar, se assente dando glória a Deus, adorando. Aqui eu acredito, eu tenho uma certeza que é uma igreja pentecostal, não é proibido você adorar e glorificar o nome do Senhor. É preciso nós adorarmos a Deus para obter resposta do céu. A Bíblia diz aqui, irmão, neste livro, eu quero ministrar a palavra de Deus no tema Moabe jamais. Deus, Ele me deu esse tema durante a madrugada, eu estava orando, e o Senhor me deu esse tema, eu falei, é esse, Senhor? Ele disse, é, meu servo, pode ministrar. E Deus me dando esse tema, eu falei, eu vou pregar, não posso desobedecer o meu Deus. E aqui a Bíblia, irmão, eu lendo este livro de Ruth, e aqui a Bíblia, irmão, a verdade escrita, observa. Você que leu ou você que não leu, você vai entender e observar que ele é narrado com extrema habilidade em relação a todas as narrativas históricas da Escritura. É insuperável na concisão, na vividez e também no calor, na beleza e na eficácia dramática. Este livro de Ruth, o propósito de Deus para este livro de Ruth aqui é falar sobre 3 pessoas que é significante neste livro. A primeira pessoa é Noemi, a outra pessoa é Ruth e a outra pessoa é Boaz. A Bíblia diz que este livro, que foi escrito em um período dos juízes, ou seja, pegou o tempo dos juízes, isso que aconteceu aqui ainda no período dos juízes. A Bíblia diz, irmão, que este livro de Ruth, observe uma coisa, eu me chamo a atenção quando eu comecei a ler também no livro de Juízes. A Bíblia diz lá no livro, no capítulo 3, aleluia, no capítulo 3 de Juízes, versículo 12, diz que os filhos de Israel, eles em Juízes, observa você lá, que você vai ver que o livro de Juízes é dessa maneira que foi escrito. O povo de Israel adorava a Deus, e um tempo passava, as coisas estavam tudo indo bem, eles deixavam o Todo-Poderoso e começavam a adorar outros deuses. Aí quando a coisa apertava, aí eles oravam a Deus, Deus levantava juiz, e aí intervia por o povo de Israel e liberava eles da mão do inimigo. E no capítulo 3, no verso 12, fala sobre um homem chamado Eglon, rei dos Moabitas. A Bíblia diz que estes filhos de Israel tinha se afastado de Deus, tinha deixado o irmão certo. Observe uma coisa, me chama a atenção, que os filhos de Israel deixando Deus, deixando de adorar, de sentir a presença de Deus, as coisas começam a complicar na vida deles. Aí eles começam a adorar outros deuses. Deus levanta Eglon, porque tudo é permissão de Deus. A Bíblia diz que ele pega, coloca Eglon lá. Aí Eglon pega os filhos de Israel,
ferir terrivelmente ele, está entendendo? Aí começa a ferir os filhos de Israel por causa da rebeldia. Durante 18 anos, esses homens de Deus ficaram à mercê das mãos de Egrom. Mas a Bíblia diz que eles, precisando de uma ajuda, eles começaram a orar, a clamar a Deus. A Bíblia diz que Deus levanta Eude, um canhoto, e aí através de Eude este povo é libertado. Olha que coisa, irmão. A Bíblia diz lá no livro de Juízes também, onde está escrito no capítulo 17 verso 6, que não havia rei sobre Israel, ou seja, Israel não tinha rei para julgar eles. A Bíblia diz que nesse tempo de Ruth aqui, eles faziam o que eles bem queriam. Era um tempo de rebeldia, era um tempo de rebeldia total da parte de Israel. Israel tinha entrado em apostasia. A Bíblia diz que aí, sem rei, sem uma pessoa para comandar os filhos de Israel, eles começam, irmão, a cometer coisas, delito totalmente contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que eles, olha só que coisa impressionante, eles estando precisando da presença de Deus, eles não estavam nem aí para a presença de Deus, porque eu tenho uma certeza e convicção de uma coisa, que sem a presença de Deus você não vai a lugar nenhum. Sem a presença de Deus você não chega a lugar nenhum. É preciso a presença de Deus. Quem acredita, levante a mão para adorar a Ele aí. É preciso ter presença de Deus. O povo de Israel entrou em um adultério espiritual. Olha só que coisa, o adultério matrimonial. Quando uma pessoa comete um adultério, ele entra, irmão, olha que coisa, o casamento é destruído, a família é destruída, porque houve uma traição. Assim foi com Israel. Israel entrou em adultério espiritual. Eles entraram em um adultério espiritual. Eles traíram o Rei da Glória, mas eles estavam precisando de Deus. A Bíblia diz, olha, agora eu vou entrar no livro de Ruth. A Bíblia diz que Elimeleque, ele, um homem de Deus, um homem que pensava, irmão, que saindo dali iria obter sucesso em outro lugar. Ele saiu de debaixo da promessa, ele saiu debaixo da nuvem, debaixo da mão de Deus. Não era para ele sair dali. Ele olha para Noemi, aí Noemi chega e olha para ele e diz, vamos, meu amor, vamos para Moabe. Mas uma coisa me chama a atenção, que lá em Belém de Judá, que significa casa do pão, ou por que não dizer casa da fartura, ou por que não dizer casa da abundância? Ei, casa da fartura, casa do pão. Belém de Judá, faltou pão naquele lugar, faltou pão naquele lugar, veio a fome sobre aquele povo. Elimeleque, ao invés de consultar a Deus, ao invés de fazer como Davi, lá no livro de 1 Crônicas capítulo 14 verso 10, Davi disse, então consultou Davi a Deus dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos as entregarás. E o Senhor lhe disse, sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. A Bíblia diz que quando Davi subiu, Deus entregou nas mãos de Davi. E eu quero dizer para você hoje, não saia debaixo da promessa, não saia debaixo da nuvem. Deus te chamou para um projeto na terra, Deus te chamou para uma grande obra. Se sair, vai pagar o preço. Você não precisa sair. A tua bênção está aqui neste lugar. A tua vitória está aqui. A Bíblia diz que Elimeleque pega a sua família, vai para Moabe. Moabe já começou uma certa inimizade com este povo e com os filhos de Israel. Lá no Êxodo, a Bíblia diz que os filhos de Israel pediram permissão para o rei de Moabe para passar
passar por entre as terras de Moabe. Este rei recusou, não deixou os filhos de Israel passar. Aí já começou o quê? Já começou uma certa inimizade. A Bíblia diz também, oh aleluia, segundo historiadores, dizem que embora os moabitas eram irmão de sangue de Israel, eram também o número um, era o inimigo número um de Israel. Ou seja, a Bíblia diz que Elimeleque vai para Moabe. Moabe, terra da maldição, não era para ele ir para lá. Olha que ele já começou a pagar um grande preço. A Bíblia diz que ele chegou lá em Moabe, a primeira coisa que aconteceu foi ele morrer. Ele já perde a sua vida, ele perde a sua vida. A Bíblia diz também que depois de 10 anos aproximadamente, os filhos dele, Malom e Quilionta, morre. Olha Noemi no estreito, Noemi teve perca. A Bíblia diz que Noemi teve perca. Noemi perdeu o seu esposo, perdeu seus 2 filhos, e ainda, para terminar, ela perde a sua nora órfã, porque a Bíblia diz que ela, olha só irmão, por que Elimeleque não deveria sair de lá, da casa do pão de Belém de Judá? Lá no verso 6, no capítulo 1 diz que então se levantou ela, Noemi, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, a terra que tinha faltado pão, começou a voltar a ter pão na mente. Eu quero dizer para você aqui hoje, que essa situação que você está passando, não adianta você querer correr dela. Fique na posição de Jeová, porque Ele vai bradar dos altos céus e vai te dar a tua vitória. Não é preciso sair da posição. Não é preciso sair da posição. É para ficar debaixo da nuvem. Diga comigo, eu vou ficar debaixo das promessas de Deus. Aleluia. Ei, não pode fugir da prova. Aonde você for, a prova vai atrás. Mas eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz que existia um homem por nome Jó. Quando ele veio passar por aquela luta, por aquela prova terrível da permissão de Deus, ele não saiu da posição, ele não largou a cruz. A Bíblia diz que ele ficou na posição de Jeová. Observe, irmão, que primeiramente Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e Satanás olhou do alto céu e viu que isso não iria adiantar. Aí Satanás olha para Deus e diz: Deus, ele ainda te louva e te adora porque tem saúde. Aí Deus olha para Satanás e diz: ei Satanás, toca na carne dele aí, só deixa a alma dele que pertence a mim. Aí a Bíblia diz que Jó é causado de tumores malignos. Não era lepra, era tumores malignos. Ai, que coisa impressionante. Ei, quando dava aquele calor escaldante, aquelas boias e depois explodia, estourava, aleluia. Jó começava a coçar, começava a se jogar cinza sobre a sua cabeça, por uma significação de luto, de tristeza, e ele se coçando. Olha as feridas explodindo. Segundo historiadores, aleluia, aquela enfermidade atrofiava o nervo, ou seja, o seu joelho, a sua perna estava torta, a sua coluna também estava dobrando. Mas uma coisa Satanás não percebeu, que quanto mais a doença agravava, quanto mais agravava a doença de Jó, a sua cara chegava no pó e o seu joelho também para adorar a Ele. Só quem crê, levante a mão para o alto para adorar. Oh, tem que tocou no canarabachoa, alamanchore calabacheia. Essa enfermidade não vai parar você, essa necessidade não
não vai parar você, porque